E algumas chegam, pastor, você lembra aquele dia que você falou? E ia ser muito, muito grato a gente poder ver que a pessoa pegou a palavra, sentiu-se encorajada e volta depois para dizer, conquistei. E a gente se alegra muito com isso. Amém? Palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 6. Eu quero conversar hoje sobre uma pergunta. Uma pergunta. Onde está o seu coração? Esse é o tema, onde está o seu coração? E eu leio o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. A palavra de Deus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso coração, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Senhor nosso Deus, oramos para que o Senhor nos dê clareza na exposição da palavra, clareza no entendimento da mesma, e que o Espírito Santo possa atuar no nosso meio, fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Esconde o teu servo debaixo da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e esse texto faz parte do primeiro grande sermão pregado por Jesus, que tem por título Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Na verdade, foram 3 grandes sermões pregados por Jesus, e nós estamos aqui diante do primeiro deles, Sermão da Montanha. Não é um querigma, uma proclamação, mas sim um ensino. Todo o texto do Sermão da Montanha faz parte de um ensino de Jesus, que desenha o perfil do verdadeiro cristão. O Sermão da Montanha é chamado desta maneira porque foi entregue aos discípulos de Jesus na montanha, ali acima do mar da Galileia. O Sermão da Montanha não é para consumo geral. Na verdade, o Sermão da Montanha é para os discípulos de Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele então, nosso mestre amado, passa a ensinar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha visa provocar em nós e trazer à nossa compreensão o perfil do verdadeiro cristão. Se alguém quiser fazer um checklist, uma averiguação, para saber se de fato é cristão ou não, é aqui no Sermão da Montanha, onde nós encontramos
os parâmetros, o perfil, o desenho que define o verdadeiro cristão. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o que é coração na Bíblia? É usado na Bíblia como centro das coisas, tanto no Velho quanto no Antigo Testamento. Alguns sugerem que o termo hebraico, que traduz coração, lá no Antigo Testamento, possa sugerir ou derivar a palavra centro. Há poucas referências ao órgão físico, pulsante, que espalha sangue para todo o corpo nas Escrituras. Há uma referência, por exemplo, a Nabal, que está lá no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 37, cujo coração foi atingido, ele ficou como pedra e morreu. Alguém pode até sugerir que ali se refira a um infarto, mas seria suposição. Para o homem hebreu, coração representava o homem inteiro, com todos os seus atributos físicos, intelectuais, psicológicos. Para o homem hebreu, o coração era o centro que governava todos os aspectos da vida. Caráter, personalidade, vontade, mente, são termos modernos que refletem todos eles algum aspecto daquilo que no sentido bíblico é chamado de coração. No Novo Testamento, coração é o vocábulo que mais se aproxima da pessoa, da definição de pessoa. Mente é o termo moderno que mais se aproxima do que a Bíblia chama de coração, centro da vontade. Com isso em mente, nós podemos compreender o que Salomão nos diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, quando ele diz assim: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, guarda com toda diligência o centro das suas emoções, do seu intelecto, da sua psique, porque dali procedem as saídas da vida. É com essa compreensão que nós podemos então entender o que Salomão diz em Provérbios capítulo 23, versículo 26, que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. Ou seja, dá-me, filho meu, não o órgão pulsante, mas a sua vontade, o seu intelecto, a sua mente, a sua psique, a sua pessoa. Dá-me, filho meu, o que você é, a integridade daquilo que você é. Nós podemos colocar ou não o coração em alguma coisa, ou em alguma pessoa, e às vezes até em muitas coisas, e em muitas pessoas, com intensidades variadas. Com certeza, você que está aqui nesta noite, jovem, adolescente, ancião, você que está aqui presencialmente, você que está me ouvindo através da transmissão pelo canal de YouTube, certamente tem colocado o seu coração em alguma coisa
ou em alguma pessoa. Na verdade, isso por si só não é danoso. Não é danoso. Nós colocarmos o centro da nossa vontade, nossa mente, concentrarmos todo o nosso intelecto em alguma coisa, não é necessariamente errado. A questão é quando nós colocamos o coração na coisa errada, na pessoa errada, nos alvos errados, ou então quando nós o fazemos de forma desequilibrada. Na verdade, a relação ou a realização pessoal está nessa dinâmica que diz respeito àquilo sobre quem ou sobre a qual nós colocamos o nosso coração. Você compreende essa introdução? Daí a pergunta que dá título a essa reflexão. Onde está o seu coração? Onde está? Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz: onde estiver o seu tesouro, que não é necessariamente bem material, é aquilo que você entende precioso para você. Onde você tem o seu tesouro, você puxa o seu coração. E muitas vezes, a pessoa coloca o coração, como disse, em pessoas e coisas erradas. Há pessoas que colocam o coração no dinheiro. Elas não têm dinheiro, mas são possuídas pelo dinheiro. Elas são reguladas pelo dinheiro, não têm o dinheiro como um servo, mas o têm como um senhor. Recentemente, você deve ter ouvido a história de uma senhora idosa, aqui no Brasil, parece-me que no Rio de Janeiro, que foi lesada, pasmem, em mais de 700 milhões de reais, entre dinheiro e obras de arte. Um quadro, uma das obras de arte daquela senhora, um quadro, apenas um, dentre cerca de 16 quadros roubados, um deles, de uma pintora famosa, Tarsila do Amaral, avaliado em 250 milhões de reais. E pior, o crime foi protagonizado pela filha. Aquela senhora francesa, rica, com obras de arte valiosíssimas, segundo as reportagens, algumas vendidas para um museu, riquíssima, uma filha, que com uma filha daquela não precisa de diabo. Pensa bem, porque é o cujo encarnado. E tentando usurpar a mãe, uma senhora idosa, mais de 80 anos, começou a simular problemas psiquiátricos, em conluio com supostos videntes, que começaram a sugerir que ela precisaria de sessões para que pudessem ser resolvidos aqueles conflitos, e ela pagando, e só de pagamento de supostas consultas, quase 5 milhões de reais, e depois dizendo que aquelas obras de arte, elas traziam mau agouro. E por conta disto, foi lesada em mais de 700 milhões de reais. Quem põe o coração nos bens, vive uma experiência dessas. Jesus disse:
Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Nós precisamos entender, quando Jesus fala aqui, onde a traça e a ferrugem destroem, que o dinheiro, nessa época, era frequentemente enterrado no solo, naqueles tempos instáveis, e assim estaria assim sujeito à ferrugem. Os bancos, no sentido moderno, eram desconhecidos. Por isso faz sentido o que Jesus dizia. E ele então disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Se para esta senhora, acerca de quem lhes falei, que está noticiado, se o coração dela foi colocado nos bens, perdeu o coração, por que perdeu os bens? Está entendendo? Há pessoas que colocam o coração em coisas. Aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, nós temos a história de um jovem que ilustra essa realidade. Era um jovem rico, religioso, cumpridor dos mandamentos, seguramente mais religioso do que a maioria das pessoas aqui presentes, cumpridor dos mandamentos, que teve a ousadia de dizer para o Mestre Jesus, que disse assim: sabe os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. E ele pode dizer: tudo isto tenho guardado desde a minha juventude, o que me falta ainda? Mateus capítulo 19. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, voltando-se para ele, disse assim: vai, vende o que tens, dá aos pobres, vem, segue-me. Você sabe o que aconteceu? Ele se retirou triste, porque possuía muitas riquezas. O problema daquele jovem não era possuir riquezas, mas era ser possuído por elas. O dinheiro precisa ser um servo, porque senão se tornará um impiedoso senhor. E há pessoas que colocam o coração no dinheiro. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é ter dinheiro. Na Idade Média, o entendimento equivocado dessa verdade fez com que muitas pessoas ricas vendessem seus bens e fossem para a mendicância, porque entendiam equivocadamente, era a visão da Idade Média, de que os bens, ter bens, comprometia a espiritualidade. Ou seja, tudo que afetasse a vida material, tudo que trouxesse benefício para a vida material, trazia prejuízo para a vida espiritual. Por esse motivo, por exemplo, é na Idade Média que a gente encontra o autoflagelamento, que você já deve ter visto em filmes. Aqueles homens que se batiam até sangrar. Mulheres que costumavam usar cinturões pontiagudos. E em cada movimento que davam, enquanto aquela peça metálica lhes feria o corpo, elas entendiam: o corpo sofre, então a alma está se alegrando. Pasmem, chegavam mesmo a colocar piolhos na cabeça. E quando a gente fala em piolho, não é raro alguém coçar a cabeça. E enquanto os piolhos andavam no couro cabeludo, sugando-lhes o sangue,
aqueles piolhos famintos, aqueles piolhos impiedosos, que escorregavam pelo couro cabeludo. Você pode até não ter coçado, mas deu vontade. E elas pensavam, o corpo sofre. Faz mal ao corpo, então faz bem à alma. Paulo diz lá em 1 Timóteo 5, o amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Onde você tem colocado o seu coração? Se você tem colocado o seu coração nas coisas, nos bens, você vive em constante intranquilidade. Intranquilidade quanto aos destinos políticos, por exemplo, da nossa nação. Onde você tem colocado o seu coração? Mas há também pessoas que colocam o coração na sua carreira. A saga dos jovens, de modo geral, é na direção de colocar o coração em uma carreira. Pensamos no testemunho da Dani, doutora Dani, porque nós sabemos que o coração dela não está na medicina, mas está no Senhor que a levou à medicina, para que como médica, ela possa ser usada para a glória dele, para a glória dele. Talvez você já tenha ido ali na Santa Casa e foi atendido por essa jovem médica. Há pessoas que colocam o coração na carreira, colocam o coração em algo que elas querem que a carreira dê sentido para as suas vidas. E chega um momento que conseguem avançar, conseguem alcançar, conseguem se projetar, conseguem conquistar, e chega um momento que percebem que colocaram o coração no lugar errado. Onde você tem colocado o seu coração? Há pessoas que colocam o coração em paixões. Entendem que na abundância de relacionamentos está a satisfação pessoal. Comprometem valores, comprometem o que acreditaram por conta de relacionamentos. E como quem coloca o coração equivocadamente em relacionamentos, vive a possibilidade de uma abundância de relacionamentos, porque um só não satisfaz. E vive se fragmentando em relacionamentos, porque todo relacionamento leva um pedaço da pessoa. A pessoa se fragmenta. E quanto mais relacionamentos ela construir e tentar, através desses relacionamentos, encontrar sentido, ela vai deixando um pedaço de si, de tal forma que chega um momento ela já não se reconhece mais. Onde está o seu coração? A palavra de Deus nos ensina, na mente de Paulo, na palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que é isso? É a palavra de quem encontrou sentido colocando o seu coração no lugar certo. Amar as pessoas é o desafio maior do Evangelho. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, por amor às pessoas. Mas há pessoas que não entendem
que o alvo primeiro do ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo. Pode ser que nessa mudança de status esteja aquilo que hoje é conhecido como a teologia integral, que busca fazer uma leitura da Bíblia a partir da necessidade dos homens, e não na vontade de Deus. Passa a fazer uma leitura da Bíblia, uma leitura antropocêntrica e não teocêntrica, ou seja, uma leitura da Bíblia trazendo o homem para o centro das coisas e não Deus. E aí faz sentido, quando no bojo dessa teologia integral, se olha para aquilo que a Bíblia claramente chama de pecado como algo absolutamente normal. Pastores que advogam hoje a questão da ideologia de gênero, que dizem, precisamos sim dizer que é natural. Como eu vi recentemente, de um pastor que me espantou, porque um dia me inspirou, um dia me impactou, mas fazendo uma leitura agora apologética, de defesa, porque trouxe o homem para o centro das coisas, e não Deus. Compreende o que eu estou falando? Amém, gente? Onde está o seu coração? Mas há também aqueles que colocam o seu coração em Deus. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu quero nessa noite lhe encorajar a colocar o seu coração em Deus. Isso faz todo sentido. No Salmo 57, versículo 7, o salmista diz assim: resoluto está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. É a expressão de quem decidiu colocar o seu coração nas mãos de Deus. Isaías, no capítulo 26, versículo 3, ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quero nessa noite lhe convidar a responder a esta pergunta: onde está o seu coração? Você sabe onde tem colocado o seu coração? Eu quero lhe convidar nessa noite a colocar o seu coração no lugar certo, na pessoa certa, naquele que diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Uma vida colocada nas mãos do Senhor é uma vida que encontra sentido. Todos nós buscamos sentido para as nossas vidas. A frustração vem exatamente pelo fato do indivíduo não estar encontrando sentido para a sua vida. Ou encontra sentido transitório, sentido passageiro, se dedica a alguma coisa e quando se realiza, aquela realização vai ao longo do tempo perdendo a sua eficácia. E ele precisa de outra, e de mais outra, e de mais outra. Mas quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, encontramos sentido. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o seu coração?